Fala, meus amigos, Vitor Ferreira aqui, e nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre alimentação e jejum. Já vamos direto para a primeira pergunta. Devo contar macronutrientes ou cetonas? Não é necessário que você faça nada de contagem de calorias, de macronutrientes. É necessário que você tenha uma noção geral da quantidade de gorduras, que deve ser alta, da quantidade de proteínas, que é moderada, o tamanho da palma da sua mão em cada refeição. Se você fizer menos refeições, você pode aumentar um pouco esse valor, né, essa quantidade. Se você fizer mais refeições, o que não é recomendado, aí você pode levar isso em consideração à risca mesmo. Você não precisa contar nada disso para ter sucesso, para emagrecer. Algumas pessoas optam por rastrear esses macros, essas cetonas, para ajudar a orientar melhor e ajustar os planos de alimentação delas. Outras pessoas vão optar por rastrear esses macronutrientes ou as cetonas para ter um feedback ou para se manter mais responsáveis na dieta ali, mais disciplinados, né? Depende totalmente de você, o que se encaixa melhor para você. Mas não é necessário nem contar macronutrientes, nem cetona no sangue. Mas se isso te ajudar de alguma forma, vá em frente, mas não se estresse com isso. Quem não deve jejuar? Você não deve jejuar se você tem um IMC abaixo de 18,5 ou se você tem algum transtorno alimentar do tipo anorexia. Se você está grávida, por quê? Você precisa de nutrientes extras para o seu filho. Se você está amamentando, também porque você precisa de nutrientes para o seu filho. Se você tem menos de 18 anos, você precisa de nutrientes extras para crescer. E nessas situações que eu vou te falar agora, você provavelmente pode jejuar, mas você precisa de uma supervisão médica. Se você tem diabetes mellitus, tipo 1 ou tipo 2, mais ainda o tipo 1, precisa de uma orientação médica mais de perto, porque tem um risco maior de dar hipoglicemia, principalmente isso. Ou se você tem um histórico de gota ou ácido úrico muito alto, você também vai precisar de um acompanhamento médico mais de perto. Se você tem alguma condição médica mais séria, como alguma doença hepática, alguma doença renal, ou principalmente cardíaca. Por que as dietas convencionais não funcionam? A maioria de nós diria que a gente engorda simplesmente porque a gente fica preguiçoso e porque a gente come mais. Mas e se eu te falar que é o contrário disso? Contrário disso? E se apenas eu te falar que a gente engorda como resultado de que nós comemos mais e ficamos preguiçosos? Como assim? É o contrário. Mas como assim? A gente vai engordando, a gente vai ficando mais preguiçoso. E aí a gente vai comendo mais. E não a gente vai comendo mais, engordando e ficando preguiçoso. É claro que isso acontece, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente vai engordando mais e como resultado de engordar é que a gente vai ficar mais preguiçoso. Nas últimas décadas, a gente recebeu conselhos muito errados sobre nutrição e os efeitos dos alimentos gordurosos no aumento de peso. A gordura foi taxada como ruim. E o principal problema é que, devido a essas dietas modernas, a gente não pode satisfazer nosso apetite, porque a gente está toda hora com fome. A gente come e daqui a 2 horas a gente tem fome de novo. Um estudo sobre esse assunto de ter fome toda hora, sobre essa dieta moderna, um estudo foi feito a respeito disso aí, desse tipo de alimentação, e ele concluiu que quanto mais gordas as pessoas ficam, mais inativas elas se tornam. É o que eu estava te falando. A pessoa engorda e ela vai ficando preguiçosa. Normalmente, a preguiça vem depois que a pessoa engorda. E ela não engorda porque ela é preguiçosa. Ela fica preguiçosa depois de engordar. É aí que eu quero chegar. Esse estudo, ele comprovou isso, que as pessoas ficavam mais preguiçosas
e inativas à medida que iam engordando. Quanto maior o grau de obesidade das pessoas, mais inativas elas iam ficando, elas iam se tornando, e não o contrário. Antes de engordar, elas não eram inativas, elas não eram sedentárias. Depois que elas engordaram, elas se tornaram sedentárias e inativas. E se eu vou te falar uma outra coisa? E se os interesses das autoridades que oferecem esses conselhos sobre a alimentação, se esses interesses desse pessoal fossem influenciados por razões econômicas? Olha o problema que pode acontecer e que já está acontecendo, na verdade. Por quê? As dietas cetogênicas estão, de fato, intimamente relacionadas à dieta paleolítica, que é a dieta dos nossos ancestrais. As duas dietas excluem carboidratos e visam comer comida de verdade. Hoje, os carboidratos constituem a maior parte da nossa dieta ocidental, e isso tem prejuízo significativo para a nossa saúde, incluindo equilíbrio hormonal. Então eu estou te dizendo aqui que quando você se alimenta mal, seus hormônios vão ficar desequilibrados. Quando você se alimenta bem, seus hormônios começam a ficar equilibrados. E hormônios ditam o ritmo de tudo na nossa vida. Ou seja, a causa do desequilíbrio hormonal está na alimentação. Por exemplo, insulina, que é responsável pelo armazenamento de gordura no nosso corpo, é extremamente afetada pelo consumo excessivo de carboidrato. Açúcar e carboidrato refinado são, sem dúvida, o elemento que mais engorda na nossa dieta. E com base em estudos já realizados nas últimas décadas, dietas com restrição calórica ou dietas com restrição de gordura geralmente têm um efeito insignificante na nossa perda de peso no longo prazo, porque qualquer dieta emagrece. O grande desafio é permanecer, é emagrecer definitivamente, é incorporar o estilo de vida. E esses tipos de dieta são totalmente ineficazes, pelo menos na grande maioria das pessoas, porque elas emagrecem, mas daqui a pouco estão ganhando peso de novo. E em estudos com dietas com baixo teor de carboidratos, em que as pessoas comiam o quanto elas quiserem, o quanto elas queriam, elas comiam. Essas pessoas que se submeteram aos processos de emagrecimento dessa forma, elas superaram, esses estudos com essas pessoas superaram consistentemente, tá? As dietas com baixo teor de gordura e restrição calórica na perda de peso. Ou seja, low carb reinou. Low carb fez as pessoas emagrecerem definitivamente. Em comparação com dieta high carb, não tem nem comparação. No longo prazo, pessoas que fazem low carb mantêm o peso depois de emagrecer. Pessoas que fazem dieta rica em carboidrato até conseguem emagrecer, pelo fato de que qualquer dieta emagrece, sim, mas vai passar um ano, vai passar alguns meses até, e a tendência esmagadora é que essa pessoa vá recuperar todo o peso, ou até mais do que ela tinha antes de emagrecer. E a tendência é que ela vá passando por esse efeito sanfona atrás de efeito sanfona. E a gente ainda tem uma revisão sistemática de ensaios clínicos, de estudos sobre o efeito na saúde com essas dietas de baixo teor de carboidrato. A partir de 2012, mostrou que as dietas low carb levam a uma redução significativa no peso corporal, a uma melhora nos principais fatores de risco para doenças cardíacas. E outro benefício das dietas cetogênicas é a capacidade individual da pessoa de construir e preservar massa muscular. Quando você segue uma dieta rica em carboidrato, ou seja, baixo teor de gordura e reduzida em calorias, apenas parte da sua gordura corporal é queimada
durante a perda de peso, justamente porque seu corpo não está adaptado a queimar gordura. Dieta rica em carboidrato permite, vamos colocar assim, que apenas uma parte da sua gordura seja queimada. Infelizmente, nessas dietas nossas aí, o seu corpo pode até usar suas reservas de proteína, sua reserva muscular, e você perder massa muscular, justamente porque vai faltar uma fonte de combustível que é a gordura. Se o seu corpo não está treinado a queimar gordura, ou seja, ceto adaptado, o que só é possível na dieta low carb, seu corpo vai chegar uma hora, principalmente em momentos que você precisar da glicose e você não tem a glicose, mas seu corpo não sabe usar gordura. Então, muitas vezes, seu corpo vai pegar o quê? Músculo, vai pegar proteína como fonte de energia. E se o seu corpo não está adaptado a queimar gordura, ele vai sim usar sua reserva muscular. Principalmente para o cérebro, que precisa mais de carboidrato, né? De glicose, de glicogênio, como fonte de energia. Acabou o glicogênio, seu corpo vai incessantemente, seu cérebro vai buscar uma fonte de glicose, porque ele não está acostumado a queimar corpos cetônicos. Esse é o problema. Então ele vai pegar o que tiver disponível. Ele não vai deixar, ele não vai ficar na mão. E quem vai sofrer é o tecido muscular. Em boa parte, ok? Pequena parte da gordura vai ser usada também. Só que tecido muscular também vai ser usado. Então, nessas dietas, seu corpo tem uma tendência a pegar proteína de músculo para usar como fonte de energia e vai converter essas reservas em glicose para obter energia, em vez de usar as reservas de gordura. E isso aí é, obviamente, totalmente desfavorável, porque você perde tecido muscular significativamente no lugar da gordura, que é o que realmente você quer perder. Esse que é o problema. Como a perda de peso é alcançada em dietas cetogênicas? Como que é o processo? Essa é provavelmente a pergunta número 1. Por quê? As pessoas estão preocupadas com os efeitos reais da cetose. Muita gente acha que cetose é perigosa, confunde com cetoacidose. E também muita gente acha, ou não sabe, ou tem dúvidas se a cetose funciona realmente. Tem 3 efeitos principais das dietas cetogênicas, com baixo teor de carboidratos, né? Que são mais interessantes de a gente falar aqui para responder essa pergunta. Efeito número 1. Essas dietas com baixo teor de carboidratos dão muita saciedade, que vai acabar com a sua fome. Saciedade acaba com a sua fome. Em primeiro lugar, você come alimentos muito saciantes e nutritivos, que vão te deixar com menos fome e menos propenso a sentir aqueles desejos. Quem nunca chega do trabalho de tardezinha, anoitecendo, entra naquele doce, entra naquela bolacha, que é se sentir bem na certa. Isso é fisiologia. Isso realmente acontece porque carboidrato está envolvido na produção de neurotransmissores do bem-estar. Só que não é uma forma muito saudável de se sentir bem. A gente precisa buscar outras fontes de bem-estar. E, de fato, é um fato que as pessoas vão comer menos na dieta cetogênica. Naturalmente, elas acabam comendo menos porque elas têm mais saciedade. Elas não têm pico de glicose e daqui a 1 hora, 2 horas já tem fome de novo. Por quê? Proteína e gordura são os macronutrientes mais saciantes da face da Terra. E alcançar a saciedade e o controle natural do apetite são os efeitos mais importantes de uma alimentação low carb. E a insulina, que é o hormônio liberado do pâncreas, quando você come principalmente carboidratos. Isso aí que influencia seu apetite. E com mais carboidrato, você vai ter mais ânsia, você vai ter mais desejo. Em primeiro lugar, dieta com baixo teor de carboidrato são as melhores para perder gordura. Em segundo lugar, comer gordura ajuda o seu corpo a liberar a gordura e perder peso.
comer gordura ajuda seu corpo a queimar a gordura que você tem estocada. E não o contrário. Comer gordura não vai te fazer ter mais gordura. Comer gordura vai te fazer queimar mais gordura, porque o seu corpo aprende a queimar a gordura como fonte de combustível. E vai ter uma hora que ele vai pegar a sua gordura estocada para usar como fonte de energia. Você ajuda o seu corpo a queimar gordura, a perder peso, quando você não oferece carboidrato, que aumenta a insulina. Isso tem a ver com a forma com que a insulina afeta o seu corpo e, como você deve saber, a insulina ela é produzida principalmente quando você ingere carboidrato, principalmente refinado. E diminuindo a insulina, seu corpo vai usar gordura corporal como energia e você vai perder peso. Segunda vantagem é a vantagem metabólica. Finalmente já existem estudos que parecem apoiar a ideia de uma vantagem metabólica extremamente favorável na dieta low carb. Isso significa que você pode perder muito mais peso do que é sugerido na ingestão calórica. Isso não é uma ciência exata. Essa conta de calorias não dá para ser prevista em condições normais de temperatura e pressão do nosso dia a dia. Porque uma caloria ingerida não é realmente uma caloria que vai ser queimada e o peso perdido vai ser na mesma proporção. Isso aí não existe. Isso não é uma máquina. Entra tantas calorias, saem tantas calorias. Porque no meio desse processo tem muitas variáveis que a gente precisa levar em consideração. Comi tantas calorias, não vai sair as mesmas calorias, não. Isso vai depender da natureza da sua máquina, da natureza do seu corpo. Se o seu metabolismo está otimizado para queimar aquilo ali, se o seu metabolismo está otimizado para queimar gordura ou não, depende de uma série de fatores. E que, ao se alimentar bem, com essa alimentação cetogênica para low carb, você vai otimizar tudo isso aí. Você vai acabar usando gordura como fonte de combustível. Em outro estudo, participantes que seguiram uma dieta low carb experimentaram um gasto energético maior, em média, com quem não estava fazendo low carb. Eles gastaram mais 300 calorias. Ou seja, a low carb otimizou o metabolismo e ainda para queimar gordura. Apesar de não ter tido, resultado numa perda de peso maior, definitivamente questiona todo essa lei de equilíbrio energético. A low carb questiona toda essa lei de equilíbrio energético em que uma caloria é uma caloria. Você ingere uma caloria, vai sair uma caloria. A low carb questiona tudo isso aí. De fato, você ingerir uma caloria não quer dizer que vai sair uma caloria. Isso vai depender do seu corpo, do seu metabolismo, porque o gasto calórico também pode aumentar ligeiramente por conta de taxas mais altas de gliconeogênese, que é a produção de glicose. E ao fazer low carb, esse processo de gliconeogênese fica a todo vapor, justamente porque você não está ingerindo carboidrato. Se você não está ingerindo, se o carboidrato não vem de uma fonte externa, automaticamente seu corpo vai precisar produzir esse carboidrato. Então, a gliconeogênese, que é o processo de produção desse carboidrato, vai ficar a todo vapor. E isso aumenta seu metabolismo e otimiza os processos de queima de gordura, porque é uma necessidade que o seu corpo vai ter. E aí seu corpo começa a queimar cetonas no sangue. E aí que a mágica começa a acontecer. Qual a diferença entre uma dieta pobre em carboidratos e uma dieta cetogênica? As dietas cetogênicas são um subconjunto da low carb e geralmente é aceito 130 a 150 gramas de carboidrato na low carb. Já é uma low carb. E as dietas cetogênicas induzem um estado metabólico que é conhecido como cetose, que geralmente é alcançado num nível
de 50 gramas de carboidrato por dia ou 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos, ou até menos, tá? A quantidade exata vai variar de pessoa para pessoa. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like aqui, compartilha para você ajudar mais pessoas. Se você está vendo pelo YouTube, tem um botãozão vermelho em algum lugar dessa página aqui embaixo, que é só clicar para você se inscrever no nosso canal. Se você não está no canal do Telegram, quero te informar que você está perdendo muito conteúdo valiosíssimo que vai te ajudar muito no processo de emagrecimento definitivo, né? Porque qualquer dieta emagrece. Eu vou ficando por aqui. Terça-feira sai outro vídeo novo. Às terças e quintas tá saindo vídeo novo aqui. Grande abraço e até a próxima!